Fala galera do sexto ano, olá turma, espero que todos bem agora nesse momento com vocês, tudo em paz. Espero que se cuidando aí em relação ao Covid, ao coronavírus, né? E estejam em casa, protegidos, né? E estudando também, que a gente não pode parar de estudar nunca, tá? Então, dando continuidade, né? Dando sequência a nossos estudos. Vamos aqui hoje então para a aula do dia 17 do 4, né? 17 de abril. A gente já veio estudando ao longo em sala de aula, ao longo desse tempo aí dessa unidade, o interior da Terra, né? A formação do planeta, e vimos algumas curiosidades, né? Vimos as camadas que formam o planeta Terra, de baixo, né, para cima, que são as camadas da atmosfera. E agora vamos relembrar, né, o que a gente viu em sala de aula em relação a cima para baixo, né, que é as camadas internas da Terra. Então a gente já viu algumas das camadas, né, a crosta, o manto, o núcleo, né, ao longo dessas unidades, das atividades inclusive. E vamos dar sequência a esse estudo hoje, também na aula de hoje, tá? Então, hoje, né, dia 17, o tema vai ser terremotos, tá? Por que terremotos? É um tema que está na página 53, tá? Do livro de vocês, de ciência. Porque eu quis trazer em relação a justamente esse tema hoje, né? Tema terremoto tem um pouco a ver, não parece, mas tem um pouco a ver com esse momento que a gente vive hoje. Tá? A gente vive um momento hoje de um problema mundial, né? Uma doença que está se espalhando em nível mundial, tá? E querendo ou não, ela tem alguma coisa a ver com terremotos. Vou explicar para vocês. Tá? A Covid-19, né? O coronavírus, é um problema que ele é humano, né? É um problema que foi causado, provavelmente, pelo que os estudos indicam, é uma doença que foi transmitida de mamíferos, de outros mamíferos para os humanos, né? Quais seriam esses mamíferos? Provavelmente morcegos, né? Então, alguma população na China, né? Em Wuhan, que foi o primeiro epicentro da doença, se alimentou desse morcego, né? Que é também um tema que a gente vai ver mais para frente em relação ao consumo de animais silvestres, né? A degradação ambiental. É um pouco que a gente já viu na primeira unidade falando sobre cadeias alimentares, né? E é um problema que, querendo ou não, a gente está trabalhando ao longo dos anos e também vai voltar a ver mais para frente em relação a vocês. Nós voltamos aqui ao terremoto. O que é que ele tem a ver com o Covid? O Covid-19 é um desastre, né? Porque se tornou uma doença de proporções globais até, né? Mas é um desastre natural. Por que natural? Porque é uma doença que contaminou a nós humanos, mas também contaminou a outros mamíferos, né? É uma doença que está corriqueira, né? Vamos dizer assim, é uma doença normal, tá? Em relação a nós humanos. Então esse também pode ser considerado um desastre natural, um efeito de uma seleção natural, tá? Não é nada inventado em laboratório, como algumas pessoas alegam, não tem nada a ver com isso. É uma doença que veio de outros mamíferos e passou para nós, assim como nós somos, né, mamíferos da espécie humana, da raça humana. Né? Então, é também um evento de um desastre natural, mas dessa vez causado por uma doença. Tá? Já enfrentamos ao longo da humanidade, da história da humanidade, diversas outras doenças, né, que podem ser também consideradas desastres naturais. Tá? Então, ao longo da história da humanidade, né, a gente já passou por diversos fatores, diversas doenças que agem como fatores limitantes no crescimento populacional. Tá?
ele é um efeito, um desastre natural. Pode ser considerado? Sim. Tá? E outro desastre natural são os terremotos. Tá? Então, por isso que eu achei importante trazer aqui para vocês a gente falar um pouco sobre os terremotos, né? Porque pode parecer duas coisas distintas, mas elas têm, no fundo, alguma coisa a ver. Terremoto também é não a doença, mas uma catástrofe natural, um evento provocado naturalmente pelo planeta, que vai também causar alguma destruição, vai causar mortes, vai causar fatores limitantes para o crescimento populacional humano. Tá? Então eles têm alguma coisa a ver, sim. Tá? Então vamos ver o que é que o texto da página 53 traz em relação aos terremotos. Tá? É uma leitura bem simples, né, falando sobre pesquisadores, de um trabalho feito. E no final tem algumas questões que a gente também vai resolver aqui juntos com vocês. Tá? Então vamos ver o que é que esse texto aborda na página 53. Tá? A página 53 é um encarte chamado Pensar Ciência. Né? Então a proposta desse tema, desse ícone, né, desse Pensar Ciência, é justamente a gente quebrar alguns paradigmas, né, lançar ideias, hipóteses, estudos que acontecem ao redor do mundo, que ajudam, né, a gente a esclarecer um pouco mais as coisas sobre o comportamento do planeta Terra, sobre a ciência em geral. Tá? Então vamos ver o que é que esse texto aborda pra gente. Vamos lá. Pensar a ciência estudando o interior da Terra. Né? Ele começa o seguinte, ele fala: terremotos são importantes fontes de informação para os geofísicos. Os dados registrados durante os terremotos servem não só para estudos dos abalos em si, como também para tentar conhecer melhor o centro da Terra. Né? Ao ser medido do outro lado do planeta, por exemplo, o tremor pode ajudar a descobrir a constituição do centro terrestre por onde essas ondas sísmicas passaram. Né? Os pesquisadores ligados a um projeto intitulado Simulação e Modelagem de Minerais a Altas Pressões reproduzirão, por meio de modelos computacionais, as condições termodinâmicas a que os minerais estão expostos no subsolo terrestre. O projeto de pesquisa permitirá a execução de simulações computacionais, dispensando a necessidade de experimentos físicos realizados em laboratório. Ensaios de minerais a altas pressões exigem equipamentos caros, como células de diamantes, né, que exprimem amostras para medir suas propriedades físicas. Os modelos computacionais, por sua vez, poderão levar à descoberta de novos meios e ferramentas para se chegar a respostas sobre dúvidas a respeito dos mecanismos internos do planeta. Com as simulações, os pesquisadores esperam aprofundar os conhecimentos sobre a composição química do manto terrestre, a e a termodinâmica do planeta e a evolução das placas tectônicas. Informações essenciais para o melhor entendimento dos terremotos. Tá? Então, acaba aí o texto. Então, o que a gente pode extrair de informação desse texto? Primeiro, um projeto, né? Um projeto de pesquisa que ainda está para acontecer. Tá? A primeira informação. A segunda, que diferente dos modelos que a gente vem fazendo atualmente e anteriormente, esse novo projeto tem um novo modelo de estudo da crosta terrestre, do manto terrestre também, do interior do planeta. Qual é esse método? Modelos computacionais. Então, o que a gente vem fazendo é modelos laboratoriais. Né? Então, no laboratório, a gente faz testes que simulam, né? Justamente tendem a simular o movimento do interior da Terra. Esses movimentos simulam abalos sísmicos, por exemplo, como terremotos. Né? Então, em laboratório, a gente simula alguma dessas ações
e tenta entender, através das simulações, como é que vai acontecer, como é que o planeta reage, né? Porém, é um estudo muito caro, muito custoso, né? Então, a gente precisa de equipamentos de alta pressão, de minerais caros, como, por exemplo, o diamante. Por que o diamante? Porque o diamante é um dos materiais, né, minerais, que a gente conhece atualmente com maior durabilidade, né? Ele tem uma capacidade de ser tão duro, né, tão resistente a outros materiais e à pressão do que qualquer outro. Mas é um material raro, é muito difícil de ser encontrado. Daí o seu valor será elevado, né? Então as pesquisas que envolvem esses modelos, né, laboratoriais são muito custosas, é muito caro para ser bancado. Então esses novos pesquisadores estão trazendo um modelo inovador, um modelo novo, né, que se propôs a fazer esses mesmos testes, só que dessa vez em modelos computacionais, né? Então ele não precisa testar propriamente no laboratório com os equipamentos, e sim ele faz as simulações, dessa vez no computador, usando programas computacionais que irão simular mais uma vez esses abalos sísmicos, esses movimentos internos da Terra, né? O que irá reduzir o custo dessas pesquisas muito, né? Então, são algumas das informações que esse texto traz para a gente, tá? Então vamos ver as atividades que ele propôs também para ser respondidas. O primeiro exercício que eles propõem foi essa primeira questão, que ela fala: por que não é possível diretamente estudar o interior da Terra? Né? Então, como eu falei para vocês, esses estudos são muito caros, tá? Eles custam bastante porque a gente hoje não tem até hoje uma tecnologia suficiente para conseguir fazer perfurações tão profundas ao ponto de a gente chegar no interior da Terra, no núcleo da Terra. Então, é muito caro. A gente ainda não tem essa tecnologia suficiente para conseguir escavar, né? Esse é um dos modelos mais caros de execução de obras, por exemplo, é perfuração de solos, né? Então isso encarece muito tanto os projetos científicos, tanto os projetos de construção civil também, tá? Então, por que não é possível diretamente estudar o interior da Terra? A primeira pergunta, e a resposta é porque ainda não temos a tecnologia suficiente atualmente para conseguir fazer uma perfuração tão profunda ao ponto, né, de a gente atingir essas camadas, né, que causam esses abalos sísmicos, né? Então, ainda não temos, apesar de todo o avanço científico, de todo o dinheiro que temos atualmente, mas a gente ainda não tem essa tecnologia suficiente para fazer uma escavação tão profunda ao ponto de a gente estudar diretamente as camadas da Terra. Como é que a gente estuda? Através desses processos de simulação, tanto em laboratório e agora em computador, né? Então, porque não conseguimos estudar diretamente o interior da Terra? Porque ainda não temos a tecnologia suficiente para isso, tá? A primeira resposta da primeira questão é essa, tá? A segunda questão ela fala o seguinte: que métodos podem ser utilizados? Então a gente viu no texto que nós temos dois métodos que substituem esses métodos que a gente ainda não tem, né? De estudar diretamente o interior da Terra. Ou seja, quais são os dois outros métodos? Os métodos de simulação laboratorial, que são muito custosos, são muito caros, pelos equipamentos que a gente precisa utilizar. E esse novo método, que promete ser um método tão eficiente quanto, porém mais barato, né? Que são os métodos de simulação computacionais, que é o que está sendo proposto por esses pesquisadores aí do texto, tá? Então a resposta da segunda questão é essa. A terceira ela fala o seguinte: em sua opinião, os estudos podem ser confiáveis
já que não vem de observação direta, né? Então muitas pessoas têm realmente essas dúvidas. Ah, mas como é que se você não atingiu o interior da Terra, o centro da Terra, o núcleo da Terra, como é que você pode afirmar que a Terra funciona dessa forma, se você não observou ela diretamente, tá? Porém, né, esses métodos são sim confiáveis. Mesmo que a gente não tenha uma observação direta dos fatos, a gente consegue ter uma observação indireta, né, que são as simulações em laboratório, em computador, que também produziram resultados muito bons. Então, os resultados que a gente vem obtendo ao longo dos tempos, dos anos, né, de pesquisa em relação ao interior da Terra, eles simularam algumas ações, alguns procedimentos que foram realmente confiáveis. Eles realmente aconteceram da forma que a gente testou em laboratório. Então, mesmo que a gente não tenha observado esses fenômenos diretamente, né, escavando, atingindo o centro da Terra, a gente conseguiu simular ao longo dos anos, e a gente está falando aí de mais de 100 anos de pesquisa, né, porque o interior da Terra é fenômeno de atração de pesquisadores, de curiosos, de cientistas, de todo tipo de pesquisadores ao longo de muitos anos. Então, o homem busca há muitos anos entender o funcionamento do interior do planeta. E ao longo dos anos ele foi evoluindo com suas pesquisas e simulações para tentar entender justamente esses movimentos sísmicos, tá? Então, é possível sim fazer simulações e entender os movimentos do interior do planeta sem mesmo que nós tenhamos uma observação direta nele, tá? Então, a resposta da terceira questão é essa. Então, basicamente, o que esse texto da página 53 traz para a gente é esse pensar, né, de observação direta versus observação indireta. Ambas têm efeitos positivos. Claro que se eu tiver uma observação direta, eu vou estar tendo um efeito mais concreto, né? Porém, nem sempre a gente precisa chegar diretamente a um problema para tentar entendê-lo. A gente pode tentar simular esses problemas com alguma antecedência e tentar entender quais são as suas causas e efeitos, tá? Então, página 53 finalizada. Qualquer dúvida, galera, lembrando, temos um fórum, né? Eu vou postar esse vídeo lá na nossa ferramenta, né, que estamos utilizando, e dúvidas, a partir desses vídeos será gerado um novo vídeo da qual eu irei apenas responder as dúvidas de vocês, tá? Então, anotem qualquer dúvida em relação ao vídeo, em relação ao texto, em relação à leitura de vocês. Eu sei que tem alguns alunos que não têm o livro, né? Porém, tudo que está lá no livro eu estou falando nos vídeos. Então, pela observação do vídeo também vocês vão conseguir ter algumas dúvidas ou não, né? E se tiverem, vocês anotam, posta lá no fórum, que eu irei tentar responder, tá? Se forem muitas dúvidas, eu irei fazer um novo vídeo, mais curtinho dessa vez, apenas respondendo as dúvidas pontuais de vocês, tá bom, galerinha? Então, beleza. Mais 2 páginas vamos abordar nesse vídeo, tá? O conteúdo da página 55, tá? Que foi a formação da Terra. Tá? Esses assuntos a gente já até viu na sala de aula, antes da interrupção, né? Porém, alguns desses exercícios a gente ainda não tinha executado, e mesmo se a gente tinha executado, a gente não tinha corrigido ainda, não tinha dado tempo ainda de corrigir, e a intenção desse vídeo hoje é justamente trabalhar com essas dúvidas que foram levantadas, né? E essas questões que ainda não foram respondidas em sala de aula, tá? Então, o próximo exercício vai cair na página 55, tá? A página 55 ela fala sobre a formação da Terra. E aí a gente viu como é que é a origem do planeta, a Terra primitiva, toda aquela história. E caiu pra gente esse exercício, né? Ele pergunta o seguinte: qual a relação
entre a temperatura da Terra e a formação dos oceanos, tá? Então foi um dos assuntos que a gente fez em sala de aula. Eu lembro muito bem dessa questão. Alguns alunos responderam, outros ficaram na dúvida, até responderam alguma coisa, porém a gente não chegou a corrigir em sala de aula. Tá? Vamos lá, então, responder essa questão. Qual a relação entre a temperatura da Terra e a formação dos oceanos? Para a gente tentar entender e tentar responder essa questão, a gente tem que voltar, ou fazer um pensamento, de voltar na Terra primitiva. Tá? A Terra primitiva, eu falei para vocês, né, há milhões de anos atrás, ela era muito quente. Então, toda a água que existia no planeta, quando ela estava no estado líquido, por ela estar num ambiente muito quente, o que acontece com a água no estado líquido? Ela começa a evaporar. Então, qualquer poça de água que se formasse em um ambiente muito quente, essa poça de água tenderia ao quê? Evaporar. Então, ela não conseguia se firmar. Toda a poça de água que conseguia juntar, ela rapidamente evaporava e essa água passava do estado líquido para o estado gasoso e aí ela ia facilmente se dispersava no ambiente, né? Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, essa água no estado gasoso, né, vai evaporar e aí os ventos vão começar a dissipar, vai levar um pedaço da água para um lado, o outro vai para o outro, então a água ela rapidamente se dissipa, né? É difícil da gente manter um corpo d'água junto em um ambiente muito quente, tá? Porém, com o resfriamento da Terra, né, a Terra passou de uma temperatura muito alta para uma temperatura amena, que é a temperatura que a gente vê hoje na Terra, tá? Então, se a gente considerar que a temperatura média, né, se a gente for colocar hoje do planeta ao longo do ano, vamos colocar uma temperatura média de 20 graus, tá? 20 graus para mais e para menos, mas em média é hoje uma temperatura ambiente do planeta, tá? Então a 20 graus, a água no estado líquido, ela não evapora para o estado gasoso. O estado gasoso só vai ser atingido, né, quando ela está ali por volta de 90 a 100 graus Celsius, tá? Então, quando era muito quente, era rapidamente evaporava essa água, atingia essa temperatura de 90 a 100 graus Celsius e conseguia evaporar. Quando a Terra se resfriou, né, houve as mudanças na Terra primitiva e ela começou a ser resfriada, né, a formação da atmosfera, todos aqueles fatores que levaram à possibilidade da Terra ser resfriada. O que aconteceu com a água? Ela finalmente pôde se acumular. Então a água que rapidamente evaporava, né, em corpos d'água, em pequenas poças, pôde então se acumular com o tempo. O que isso provocou? O surgimento de corpos d'água. Tanto os corpos d'água menores, né, como lagos, lagoas, quanto de corpos d'água maiores, como os oceanos. Então, o fato da Terra ter resfriado a temperatura provocou o acúmulo de água em outros locais. Então, o oceano só é possível de ser realizado se ele estiver envolvido, né, no planeta com a temperatura amena. Então, o resfriamento da Terra provocou o surgimento dos oceanos. Tá? Então, a resposta da página 55 é essa. Qual a relação entre a temperatura da Terra e a formação dos oceanos? A resposta é essa. A relação é que, com o resfriamento da Terra primitiva, os oceanos puderam ser formados porque a água não ia ficar evaporando rapidamente, como era na Terra primitiva. Tá? Então a resposta é essa. Mais uma vez, dúvidas, a gente vai responder lá no fórum. Tá? Mais uma página aqui para a gente completar a aula de hoje.
vai ser a página 57, tá? A página 57, ela vai falar sobre o formato da Terra. Foi toda aquela explanação que a gente fez sobre um pesquisador, né, que é histórico para a história do planeta, um dos maiores pesquisadores, sem dúvida, da história da humanidade. E o nome dele é Eratóstenes, tá? Eratóstenes foi um grego, né, que viveu há 2.200 anos atrás. Então, muito anterior a nós, né? E mesmo hoje, em 2020, ele é reconhecido como sendo um dos maiores da história. Porque mesmo naquela época, 2.200 anos atrás, ele já conseguiu entender, interpretar algumas relações em relação ao formato da Terra, que até hoje algumas pessoas têm dúvidas, né? Então ele foi um cara revolucionário para a época dele, e tanto é que ele ficou marcado, e a gente está aqui hoje falando sobre ele, né? Eratóstenes, algumas curiosidades sobre ele. Ele era historiador também, geógrafo, astrônomo, poeta, filósofo, matemático e administrador da Biblioteca de Alexandria, também na Grécia, né? Então era um cara multidisciplinar, muito inteligente, e ele conseguia domar uma série de pensamentos, né? De artes, de ciências, e conseguiu ficar para a história em relação a isso, tá? Mas o que é que de Eratóstenes a gente vai ver na aula de hoje? Em relação ao formato da Terra. Ele foi o primeiro pesquisador que conseguiu, com a teoria, provar o formato oval da Terra, né? Não é um formato redondo e nem é um formato plano, quadrado, como algumas pessoas alegam. É um formato oval, né? Do qual nós temos dois polos, há um certo achatamento desses polos e um raio em relação ao tamanho do planeta, né? Então o planeta tem uma formação mais oval do que qualquer outro formato. E aí, a página 57 ela pergunta o seguinte: se você precisasse explicar o formato da Terra a alguém, que argumentos utilizaria? Tá? Então, vou utilizar o mesmo argumento que Eratóstenes há 2.200 anos atrás. Qual foi esse argumento? Ele fez um experimento na qual ele colocava uma estaca, né, um pedaço de estaca, em uma região do planeta, que foi Alexandria, que era a região onde ele morava, e uma região a 800 quilômetros de distância da cidade dele, que é uma região chamada de Siena, tá? No Egito. E aí ele observou que no dia 21 de junho, tá? Ou seja, 21/6, se ele colocasse aquela estaca em Siena, ao meio-dia, onde o sol estava a pico, né? Estava a 90 graus, vamos dizer assim, da estaca, não existia nenhuma sombra embaixo dela. Enquanto se ele fizesse o mesmo em Alexandria, ele iria observar uma formação de uma sombra, tá? Então ele ficou curioso, como é que um local tem sombra e o outro não tem no mesmo dia do ano, né? E ele fez esse experimento. E aí ele calculou o ângulo formado pela sombra na cidade de Alexandria e foi buscar entender. Tá? Ele conseguiu achar que esse ângulo era de 7 graus, né? Então, se a gente fizesse uma interpretação como sendo a Terra no formato redondo, né? Um formato oval, ele teria que ter um raio de 360 graus. A partir de um cálculo matemático, ele conseguiu o tamanho do raio terrestre, que é aproximadamente 4.000 metros, 4.000 quilômetros, né? Então, através desse experimento, ele conseguiu provar o formato da Terra. Porque em uma região havia sombra e outra não. Isso provavelmente mostrava uma inclinação da Terra. Então, se a Terra fosse plana, nenhum dos dois locais iria ter uma formação de uma sombra. Como ela é
arredondada, ela tem uma formação de sombra, tá? Então esse é o maior argumento para a gente provar que a Terra tem um formato mais esférico do que plano, tá? Então, valeu, galerinha. A aula por hoje é isso. Dúvidas, a gente volta a entrar em contato com vocês, fazer um novo vídeo em relação às dúvidas de vocês. Valeu, sexto ano, e até a próxima.